Isso é o que tem acontecido por aí em diversas religiões. Como que Satanás consegue perturbar a mente de uma pessoa que se diz cristã, conhecedora aparentemente da palavra do Senhor, e enxergar coisas que a Bíblia não apresenta? A mensagem que eu quero pregar hoje é uma mensagem para chamar a sua atenção. Eu quero que vocês vejam uma imagem que vai ser projetada ali, por alguns segundos. Gravem essa imagem. O que vocês estão vendo? Um pão e um copo com água. Toda a nossa mensagem está baseada em cima dessa imagem. E essa imagem tem relação com o vídeo que vocês viram. Pode tirar. Pão e água. Desde Gênesis até o Apocalipse, Deus faz associações para que a mensagem dele possa ser entendida por nós, seres humanos pecadores. Deus usa uma estratégia chamada ancoragem, que está dentro da Bíblia. Vocês conhecem o que é uma âncora? O que serve uma âncora? Para ancorar o navio, certo? O navio não tem freio de mão como o carro, então a âncora desce no fundo do mar e aí ela ancora o navio na água que fica se movendo. Deus usa essa mesma figura de linguagem para nos ensinar as suas mensagens. As mensagens são imagens que são a âncora. E o navio é a lição moral que Deus quer nos ensinar. Então, quando nós não deixamos o Espírito Santo nos persuadir, a corrente que liga o navio à âncora, ela se rebenta. E aí acontece o que vocês viram. O inimigo toma conta da sua mente e te leva a você ver coisas que não existem na Bíblia. E você vive uma vida escrava, você vive uma vida de total submissão ao poder maligno. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 4, no versículo 1 e 2. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 1 e 2. Misericórdia? Lucas capítulo 4, versículo 1 e 2. Amém? Feche seus olhos e vamos subir na direção do Espírito para que nós possamos compreender a mensagem. Querido Deus, amado Pai, a sua palavra está aberta. Neste momento pedimos a unção do Santo Espírito para que possa nos fazer entender o que realmente a tua palavra diz. Rogamos isso por Jesus. Amém. Quando você abre a palavra de Deus, qual é a sua intenção? A sua intenção é de conhecer a verdade que Deus quer revelar para você ali? Ou a sua intenção é encontrar na Bíblia uma brecha, uma volta de escape que justifique o seu pecado? Mesmo orando a Deus, pedindo que o Espírito Santo te conduza a verdade, se a sua intenção ao abrir a Bíblia não é pura, não é desejosa, não é uma intenção de aprendiz, que você quer aprender realmente o que a Bíblia quer dizer, mesmo orando, o inimigo vai conseguir deturpar as suas mentes. O que você deseja quando você abre a Bíblia? É saber da verdade, ainda que a disciplina te castigue, ainda que você tenha que tomar posições difíceis na vida, ainda que você tenha que sofrer oposições às intempéries da vida? Essa é a maior lição que nós precisamos aprender. Submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Aqui, no Evangelho de Lucas, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, a fim dos quais teve fome. Jesus Cristo, quando ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista, ele foi levado pelo Espírito Santo até o deserto. E ali ele precisava buscar forças para a sua sangrenta missão, que era morrer na cruz do Calvário. Ele iria ter que passar pelas vias dolorosas de Jerusalém, carregando a sua cruz. Ele teria que sofrer a angústia no jardim do Getsemane, até chegar ao Calvário, para morrer por mim e por você por causa do pecado. E Jesus Cristo estava ali jejuando e orando. E ali ele não estava mais na presença do Pai, ele não estava mais com a presença do Espírito Santo, os anjos já não estavam mais ali, ele estava só. Em meio ao deserto, talvez um sol escaldante, em meio a feras, a Bíblia diz que ele estava em meio de pedras, e ele jejuou 40 dias e 40 noites.
Cada dia que jejuou Jesus representava um ano que Deus sustentou o povo no deserto, o povo de Israel. E Jesus estava ali se preparando para trilhar o seu maior desafio. Quando de repente apareceu um anjo reluzente, um anjo que resplandecia a luz, dizendo para Cristo: olha, o Pai me enviou para vir dizer a você que o seu jejum já não precisa mais. O seu jejum já foi cumprido o propósito. Você agora está com fome. Transforma essas pedras em pães e mata a sua fome. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e sacia a sua fome. Quando Jesus ouviu essa frase, colocando em dúvida a sua divindade, Jesus Cristo percebeu que aquele anjo não era um anjo de luz, e sim Satanás, transfigurado num anjo de luz. E Jesus, ali desfalecido, emagrecido, apático, cansado, com fome, e tudo que ele mais queria era se alimentar, mas mesmo assim, ele disse uma frase: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Por que Jesus falou isso com Satanás? Já que ele estava com fome? Se você reportar lá no passado, quando Adão e Eva viviam no paraíso, em lugar aprazível, frutas gostosas, um ambiente tranquilo, atmosfera pura e doce, a companhia dos anjos, Jesus ia todos os dias, na virada do dia, conversar com Adão e Eva. E agora, Satanás entra dentro do corpo de uma serpente e começa a falar com Eva. E Eva fica tão encantada com aquela serpente falando, que ela nem se deu conta que o animal não fala. E Satanás foi levando ela, através dos seus engodos. E ela comeu do fruto que Deus proibiu que ela não comesse. E agora ela chega para Adão, entrega o fruto, e Adão come sabendo que estava errado, para não perder a esposa amada. E agora os dois caem em pobreza. Aonde Satanás queria vencer Jesus, era onde Jesus não podia pecar. O apetite. O apetite depravado e pervertido da raça humana é algo muito forte na mão de Satanás, aonde ele vai levar milhões de pessoas a servi-lo. Pessoas que não conseguem ter temperança, pessoas que não conseguem ter domínio próprio, pessoas que muitas vezes não conseguem jejuar 12 horas, não conseguem jejuar 24 horas, terá que passar o vale da decisão, terá que passar pelo deserto da tentação como Jesus passou. Jesus ficou 40 dias e 40 noites. Vocês conseguem imaginar quem quer ficar 40 dias e 40 noites sem comer? Ele com certeza bebia líquido, porque ninguém pode ficar esse tempo todo sem beber água, porque senão morre. Mas com certeza, ele não comeu absolutamente nada. E tudo que ele queria era realmente se alimentar. Mas ele não podia ceder à tentação de Satanás. Porque se ele tivesse feito isso, tudo cairia por terra. Veja o que diz aqui no livro de Mateus, no capítulo 4, no verso 2. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 2. Quando Lúcifer estava ali diante de Jesus para tentá-lo. Verso 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse: se és o Filho de Deus, mande que as pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus Cristo usou um texto que se encontra lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 13, quando Deus tirou o povo de Israel lá do Egito e trouxe para o deserto. Deus humilhou o povo, deixou o povo passar por um pouco de dificuldade, ao ponto do povo clamar. Deus nos tirou lá do Egito, nos trouxe para cá, para nós morrermos de fome. Nós estamos com saudade lá das panelas de Faraó. Tudo que está ligado ao Egito representa Satanás. Faraó simboliza Satanás. E Deus fez isso com o povo, para que o povo entendesse que nós somos total dependentes de Deus. Deus é o nosso provedor. E Ele proveu o que é necessário para nós vivermos no momento certo. E não na hora que nós achamos que devemos ter as coisas.
Jesus estava com fome, mas ele não podia comer naquele momento, porque ele precisava passar por aquela prova. Porque depois da prova, vem a providência divina. Coisa aconteceu com o profeta Elias, quando os corvos lhe levaram alimento. E Deus quis mostrar uma lição para o povo de Israel, que o povo de Israel estava ali totalmente dependente, eles não podiam fazer nada, exceto confiar no poder de Deus. E Deus, durante 40 anos, sustentou o povo. Mas mesmo assim, parte do povo foi rebelde. Meus queridos, Salomão, no livro de Provérbios, capítulo 29, verso 18, diz que sem profecia o povo se corrompe. A profecia é algo que nos mantém nos trilhos. A profecia é algo que nos mantém no caminho da beleza e da justiça. Sem profecia o povo corrompe. Quando Moisés subiu para o Monte Sinai por algum tempo, e o povo achou que ele tinha morrido, o povo levantou com Deus, forjou um bezerro de ouro para adorar. Sem profecia o povo se corrompe. Aquela imagem que vocês viram do pão e da água, aquilo é uma profecia que vai se cumprir, e que você precisa entender essa profecia. Você precisa entender qual é a vontade de Deus para a sua vida hoje. E você vai ter que passar pelo deserto da tentação, quer você queira ou não. Não tem para onde você fugir, não tem para onde você correr. Você vai ter que passar pelo deserto da tentação. E aqui diz, não sobre qual terá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ainda que passamos fome, ainda que tenhamos necessidade da nossa subsistência, devemos submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Porque depois que passarmos pela prova, depois que passarmos pelo deserto da tentação, virá a bonança. Eu amo profecias. Quer ver por quê? Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 52, verso 14. Isaías, capítulo 52, versículo 14. Mais ou menos 600 anos antes de Cristo, Deus já havia revelado para o profeta as condições físicas que Jesus passaria no deserto da tentação. Isaías 52, verso 14, diz assim: como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que um outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Essa era a condição física que Jesus apresentaria no deserto da tentação. Um homem desfigurado, desfalecido, emagrecido, cansado, com fome e não podia comer. Alguns de vocês aqui já fizeram o jejum de 24 horas? Alguns de vocês aqui já fizeram a abstinência de alimentos? E perceberam que vocês não conseguiram fazer isso porque o apetite é muito forte, a natureza pecaminosa é muito grande? Deus quer dizer para você nesta manhã que você vai ter que passar pelo vale da decisão. Você vai ter que passar pelo vale da sombra da morte. Você vai ter que passar pelo deserto da tentação. Porque se você não passar pelo deserto da tentação, você não vai ser aprovado. E quando Jesus voltar na nuvem do céu com poder e glória, como diz o livro de Mateus, capítulo 4, verso 30, Jesus não vai dizer para você: vindo bendito de meu Pai. Veja o que diz aqui em Mateus 6, verso 33. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Muitos conhecem esse texto, muitos recitam de cor. Mas esse texto ele é muito mais profundo do que a gente pensa. Ele é muito mais profundo do que a gente imagina. Mateus 6,33 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar a Deus em primeiro lugar foi o que Jesus falou para Satanás: eu estou com fome, preciso me alimentar, mas ainda não é o momento de associar a minha fome. A palavra de Deus está em primeiro lugar. Depois que eu me alimentar daquilo que eu preciso, então estarei apto para comer o pão material. E depois que Jesus resistiu Satanás 3 vezes, Deus enviou quem? Anjos.
E os anjos fizeram um banquete para Cristo. Isso é uma prova que você e eu vamos passar. Isso não foi algo que Jesus teve que passar por nós somente. Você e eu temos que passar. Nós, como povo de advento, que pregamos a voz de Cristo, temos que ter conhecimento de profecias elas vão se cumprir. O apóstolo Paulo diz, não despreze as profecias. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 17. Apocalipse 13, versículo 17 é um texto muito forte, que fala de uma profecia que vai se cumprir, mas que muitas das vezes estão alienados a ela. Apocalipse 13, 17. Amém? Diz assim, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Essa é uma profecia que muitos de nós conhecemos, mas às vezes não atentamos para os detalhes. Assim como Deus revelou para o profeta, e o profeta escreveu o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, vai acontecer comigo e com você. A pergunta mais importante é, você vai estar preparado quando isso acontecer? Você vai estar preparado para passar pelo vale da tentação, passar pelo deserto, como Cristo passou? Ou será que você vai ser covarde e vai fraquejar como Adão e Eva fraquejou? Você vai deixar o seu apetite depravado e pervertido tomar conta da sua razão? Você vai se permitir lançar mão do alimento, quando Deus proibiu o alimento? Porque o alimento vai ser tirado de nós. Você não vai poder comprar alimento, você não vai ter dinheiro. Nada que você é e nada que você tem vai ser capaz de conseguir a sua subsistência. Nós não sabemos quanto tempo vamos passar dificuldade, mas vamos passar por dificuldade. Pão e água. Essa é a imagem que você precisa guardar na sua mente. Deus faz uma associação com o pão e água. Quando vier a profecia cumprida, quando o decreto for assinado, vai vir o decreto de morte. E todo cristão verdadeiro que conhece a palavra de Deus, que professa a fé em Cristo, guarda a sua lei, não vai poder comprar e vender nada. E o que vai acontecer com você e comigo? Você vai ter que fugir para os lugares remotos, isolados dessa terra, alguns esquecidos aparentemente por Deus em prisões, outros refugiados nas montanhas, foragidos da polícia, desgarrados como ovelhas do aprisco, verdadeiros mercenários. Essa vai ser a condição dos verdadeiros cristãos quando isso acontecer. Quando essa provação vier. E agora vem a mensagem mais importante: pão e água. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 33, versículo 16. Se você quer ser um cristão verdadeiro, se você quer andar no caminho do Senhor, se você quer se fortalecer na pessoa de Jesus, estude profecias. Conheça as profecias da palavra de Deus, para que você não fique alienado à vontade de Deus, para que o diabo não consiga te enganar. Isaías capítulo 33, versículo 16. O texto diz assim: Este é você e a mim, que vamos passar pelo deserto da tentação. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão será, e as suas águas são certas. Se um de nós fraquejar, se um de nós permitir receber a marca da besta, e fizer qualquer coisa para conseguir alimento, o jejum que Cristo fez no deserto terá sido em vão na sua vida. A cruz do Calvário terá sido em vão na sua vida. As 39 chibatadas que Deus levou por sua causa terá sido em vão. Jesus morreu em vão por você. Você vai ter que passar por essa prova. Não tem para onde escapar.
E Deus quer fortalecer o seu povo. Deus quer fortalecer a cada um de nós. Nós não estamos brincando, nós não estamos passando por momentos de paz. O mundo, às vezes, pensa que está tudo em paz. Mas nós sabemos o que está prestes para acontecer. Amém? Paulo e Águia. Deus vai conceder a você e a mim. Os anjos de Deus virão, a ajuda virá do céu, e os anjos vão trazer alimento para nós. Nós vamos nos saciarmos para não morrermos de fome. E Deus vai executar a sua ordem estranha. O limite da paciência de Deus vai chegar ao fim. E Deus vai castigar os ímpios. E as pragas vão cair. E vão destruir aqueles que hoje estão desobedecendo a sua lei. Para que não aconteça aquilo que aconteceu ali. O diabo leva você a enxergar coisas que não existem na vida. Levar você a acreditar em coisas que não existem. E você deve dizer, glórias a Deus. Deus me mandou matar. Deus me mandou adulterar. Misericórdia. Nós vamos cantar uma música agora. Se você souber, cante conosco. E se você entender uma mensagem, se o Espírito Santo conseguir te persuadir, eu peço a você que venha à frente, para que Deus possa te dar uma bênção, para que Deus possa te encorajar. E você saia daqui revestido do poder de Deus. Amém? Amém. Sentado atrás do véu, embarca da promessa, sacerdote de poder. Só Ele tem morte, a liberdade, oferecer o sacrifício dos pecados expiar. Mas o véu então rasgou-se, mostrando o santo lugar. Lá no monte atrás, numa multidão que ele alcançou.
Fique de pé e vamos orar. Grandioso Deus, amorável Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai querido, vamos passar pelo deserto da tentação em breve. Por isso, Pai, nesse momento eu peço ao Senhor que venha nos fortalecer, para que nós não venhamos permitir que o inimigo use a nossa fragilidade, a nossa natureza corrupta e nos enganar. Pois a Tua palavra é reta, ela é santa, ela é verdadeira. Mas nós, quando abrimos a Tua palavra, precisamos ter a intenção, como um aprendiz que quer aprender a verdade, mesmo que isso doa, mesmo que isso machuque o nosso coração. Pai querido, abençoe cada um de nós, nos fortaleça. Aqueles que estão fracos na fé, que estão passando por lutas, por provações, por problemas, que o Senhor possa dar fortalecidos a eles, ó Pai. Que o Senhor possa dar glórias a eles, ó Pai. Para que eles não venham pensar que eles podem fazer o que querem. Porque o pão material é necessário. Mas não podemos satisfazer o nosso desejo. Nós não podemos satisfazer o nosso apetite depravado e corrompido. Porque no momento certo, na hora certa, depois da provação, depois da tribulação, a ajuda virá. O Senhor virá, porque o Senhor é o Deus provedor. A tua mão rastreadora está estendida sobre o teu povo. Mas nós precisamos, ó Pai, render a nossa vontade à tua vontade, submeter a nossa vontade à tua vontade. Isso é a coisa mais certa que devemos fazer. Por isso, ó Pai, nos despeça com a certeza de que o Senhor vai nos proteger, que o Senhor vai nos abençoar, se tão somente permanecermos fiéis à tua palavra. Aconteça o que acontecer. Quando nós estivermos refugiados nas montanhas, quando nós estivermos debaixo das cavernas, ou mesmo em visões, para que possamos ter a certeza de que o Senhor não nos abandonou. Que o nosso pão e a nossa água será certa, no momento certo. E esse possa ser o nosso desejo, de viver a cada dia, aguardando a tua palavra. Deus abençoe, perdoa os falhas, é que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.